Consegue me ouvir, Ana Carolina? Olha só, Ana, você já conseguiu fazer as atividades que estão valendo nota? Sem ser Você já está com a experiência e com um desenho feito, mas você já conseguiu fazer a atividade de ciências e de programa de saúde do caderno? Ah, tá bom então. Então você me passa pelo Zap para eu colocar a sua nota aqui? Está faltando essas duas notas, tá bom? Vou ficar esperando então. Tá bom então. Bom, então vamos lá. Oi, Ana Beatriz. Eu fiz a atividade que você me mandou ontem. Ah, já conseguiu fazer? Sim, Tem como você me mostrar? sim. Tá, então pode mostrar. Aí eu já anoto aqui. Ah, tá ótimo. Muito bem. Ok, então. Bom, hoje nós vamos continuar falando mais um pouquinho, né, sobre o nosso sistema esquelético. Começamos falando sobre os ossos. Aí depois falamos um pouquinho sobre os músculos, que foi na aula de quarta-feira. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as articulações, tá? Então, para a gente ter um corpo assim, do jeito que a gente tem, ele em pezinho, né? A gente precisa desses três elementos. Tem que ter os ossos, né? A parte do sistema esquelético. Tem que ter os músculos, porque os músculos que são responsáveis pela força do corpo, né? Pelos movimentos e pela força do corpo. E tem que ter também as articulações, que é a parte que a gente vai ver hoje. Um espaço entre um osso e outro, a gente chama isso de articulação. Então, por exemplo, aqui a gente tem dois ossinhos aqui e temos um aqui. Nessa parte do cotovelo, que a gente chama de cotovelo, ó, aqui nós temos uma articulação, tá? Que vai permitir o movimento. Então, vocês vão colocar lá na página 258, módulo 4. Módulo 4, página 258. Bom dia. Para a gente continuar. Bom dia, Breno. Bom dia. Bom dia, Jonas. Bom, então, com relação a esses movimentos, nós vamos entender hoje e saber diferenciar esses tipos de articulações, tá? Em cada encontro de um osso com o outro, a gente vai ter uma articulação no meio, justamente para proteger esse osso, para não ficar, né, atritando um osso no outro, como a gente já havia comentado. Só que existem três tipos de articulações diferentes. Existem ossos que a gente vai ter a articulação, mas essa articulação, ela vai, assim, permitir movimentos bem amplos, igual a esse movimento do cotovelo, tá? Aqui, ó, quando a gente consegue fazer essa dobrinha aqui, é um movimento bem amplo, a gente consegue esticar o braço todo e consegue dobrar ele todo, tá?
Então, existem algumas articulações que fugiu a palavra. Permitir movimentos amplos, vão ter articulações que vão permitir movimentos não tão amplos, mais ou menos, e vão ter articulações que não vão ter movimentos, tá? E aí a gente vai identificar no corpinho que aparece aí na página 258, esses 3 tipos de articulações, tá? Bom, o pessoal ainda está entrando. Pessoal que está entrando agora, vamos começar a página 258, tá? Estamos falando de articulações. Bom, aí falamos, então, ele começa aí nesse textinho de articulações, lembrando o que a gente já tinha estudado. Você estudou que os ossos são estruturas duras e resistentes. Então, como é possível dobrar partes dos membros superiores e inferiores? Por exemplo, a gente consegue dobrar, né, determinadas partes dos membros superiores, que é essa parte de cima, e dos membros inferiores, que são as pernas, né, da parte de baixo. Então, a gente consegue dobrar o joelho, o tornozelo, né? Então, em todas essas dobrinhas, nós chamamos essas dobrinhas, o encontro de um osso com o outro, de articulações. Então, é através das articulações que a gente consegue ter esses movimentos. Algumas vezes vão ser mais amplos, outras vezes nem tanto, tá? E aí ele explica, ó, o que são articulações. Essa parte a gente vai marcar o segundo e o terceiro parágrafo, tá? Então, peguem um marca-texto aí, ou um lápis, para vocês marcarem. As articulações são pontos nos quais 2 ou mais ossos estão em contato, mantendo os ossos unidos, mas permitindo a realização de movimentos do esqueleto. Além de proporcionar flexibilidade e a união dos ossos, as articulações são importantes para a proteção de determinados órgãos e tecidos. As articulações apresentam diferenças quanto à mobilidade. De acordo com essa característica, as articulações podem ser classificadas em imóveis, semimóveis e móveis. Então, agora a gente vai entender qual é a diferença desses 3 tipos de articulações. Nós temos 3 tipos de articulações no nosso corpo. As articulações imóveis, as articulações semimóveis e as articulações... As imóveis são as que não se mexem, né? As semimóveis são que mexem um pouco. Isso. São que mexem tudo, né? Exatamente. O próprio nome, né, já dá uma dica pra gente. Sim, já dá. Tipo assim, semimóvel, metade. Semi-metade. Isso. Móvel, Isso se aí. move. E imóvel não move. Isso aí, exatamente. Tá? Então, quando a gente tem esse izinho na frente, né, imóveis é que não permitem movimento. Tá? Por exemplo, os ossos do crânio, como está mostrando aí, ó, eles são todos imóveis. Eles não possuem um movimento. A gente não consegue mexer essa parte da caixa craniana. Então, são consideradas articulações imóveis. Quando elas são semimóveis, é quando tem um movimento, mas não é um movimento amplo, tá? Existe um movimento mais... É um movimento leve, mas não é aquele movimento... Igual é o movimento das articulações móveis, né? Um exemplo disso está na coluna vertebral, ó. Nas vértebras, cada vértebrazinha, eu falei para vocês que são 33 vértebras, cada vértebrazinha dessa, ó, tem um disquinho de cartilagem aí no meio. Nessa foto, como agora a gente está estudando as cartilagens, as articulações, a gente consegue visualizar as cartilagens. Então, ó, em cada
cartilagenzinha dessa azul, em cada disquinho azul, vai permitir um movimento, mas um movimento bem leve, tá? Não é igual do cotovelo, igual do joelho, que são movimentos amplos, né? A gente Acho que consegue. essa cartilagem também é para ajudar no movimento, mas também essa cartilagem é para também não fazer que os ossos ficam se chocando entre si, né? Exatamente. Em todo encontro de um osso com o outro, a gente vai ter essa cartilagenzinha e vai ter uma articulação. E aí a cartilagem serve como proteção, né? Imagina se a gente não tivesse isso na nossa coluna e uma vértebra ficasse o tempo todo encostando na outra, arrastando na outra. Provavelmente a gente iria sentir muita dor, tá? Então, essa cartilagem... Até além de... você sente um pouco. Como? Não entendi. Mesmo tendo cartilagem, você tem um pouco às vezes. Exatamente, mesmo tendo, né, dependendo do movimento, às vezes a gente sente, né, imagina se não tivesse. Então, a gente... Oi, Ana. E para os idosos que falam que sente dores na coluna? Então, quando a pessoa tem dor na coluna, né, muita dor, é porque esse disquinho aí de cartilagem, ele já pode estar fora do lugar. Isso pode acontecer na coluna ou pode acontecer em qualquer parte do corpo que tenha, né, algum encontro de um osso com o outro. E aí, quando essa cartilagem sai do lugar, fica osso com osso em contato. E aí provoca muitas dores, tá? No caso específico da coluna vertebral, existe uma doença para isso, né? Que é chamada de hérnia de disco, tá? Então, quando a pessoa tem hérnia de disco, é porque esse disquinho de cartilagem de uma vértebra à outra, né? Que protege uma vértebra da outra, sai do lugar, sai um pouquinho do lugar. Ela corre um pouquinho para o lado, e aí uma parte da vértebra fica sem essa proteção da cartilagem. E aí a gente começa a sentir a dor. Ó, a Juliana tá falando que a mãe tem. Isso é muito comum, tá? Então, pode ser provocado, assim, por algum esforço que a pessoa tenha feito, quando mais nova, né? Pegando muito peso. E aí, futuramente, a pessoa vai ter problemas relacionados a essas cartilagenzinhas que tem na coluna, tá? Ou então, problemas de coluna mesmo, como a gente viu, alguns desvios da coluna, né? Que aí é quando a coluna fica torta, né? Oi, João Pedro. Eu sentia dor agora. Tipo, dores assim, quando Mas vocês são muito novos ainda para sentir dor. Só assim, quando você, por exemplo, se vocês fazem algum esporte, né, frequente, natação, ou então faz uma escolinha de futebol, ou faz alguma luta, né, aí conforme tem o esforço físico, aí, de repente, vocês possam sentir alguma coisa, né? Por ter um esforço físico ali. Mas se vocês não fazem nada disso, aí já não é comum sentir dor. Aí tem que procurar um médico para ver se está acontecendo alguma coisa. Minha última dor assim foi 2 meses atrás. Ah, entendi. Breno está falando que sente um pouco quando leva uma pancada, né, no futebol. Aí é normal, se a gente levar uma pancada, né, ou bater em alguma coisa, até mesmo dentro de casa, a gente pode bater em alguma coisa e aí pode sentir dor sim, aí é normal, mas sentir dor já me machucaram muito no futebol, já me machucaram muito. Uma vez eu quase tive que sair do jogo. Era treino, tá? Então, mas aí... Imagina se fosse jogo valendo. Mas aí quem joga, né, quem pratica alguma luta, assim, aí tem que ter cuidado, tá? Porque numa dessa pode se machucar de verdade. Não, acho que eu treino, foi uma dor danada.
Mas ele veio de palhaçada, ele veio de comigo, mas eu não sei, eu não fiz nada com ele. Então, pode levar. Entendi. Então tem que tomar mais um pouquinho de cuidado, tá? Porque realmente numa dessas a gente pode se machucar com uma certa gravidade, tá? Eu machuquei, mas até que foi engraçado. Eu saí, o tio tava me segurando, porque eu garoto. Mas hoje em dia eu falo com ele, então tá de boa. Bom, então vocês vão marcar isso aqui, ó, o segundo e o terceiro parágrafo, tá? Que são informações importantes. Agora a gente vai observar esse esqueletinho aí da página 258, para a gente identificar algumas articulações, tá? Então, Paulo Vitor já falou muito bem a diferença dessas três articulações, tá? Nós temos as articulações imóveis, que não vão permitir movimento. As articulações semimóveis, que vão permitir poucos movimentos, tá? E as articulações móveis, elas vão permitir movimentos mais amplos, tá? Então, a gente vai observar agora esse esqueletinho aí e vamos ver algumas articulações aí, vamos tentar classificar algumas dessas. Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês a articulação que eu quero e vocês vão me dizer se é uma articulação imóvel, semimóvel ou móvel, tá? Pensa primeiro, analisa primeiro o movimento que ela faz, para ver se não se movimenta, ou se faz um movimento mais ou menos, ou então se faz um movimento amplo, tá? Bom, vamos lá. Quando eu faço esse movimento aqui, ó, do pescoço, a articulação do pescoço é que tipo de articulação? Móvel, imóvel ou semimóvel? 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 Não. Ó, faz movimentos aqui, ó. Olha só. Outro. Pra frente. Ela faz Isso móvel. aqui, tá? Isso é bem amplo. Quando eu abro e fecho minha mão, ó. Móvel. Móvel também. Muito bem. E aqui a do punho, ó. Quando eu fico assim com o punho. Semimóvel? Móvel. Não, móvel também. É um movimento amplo também. Eu acho que é Agora não vai dar para vocês verem porque eu estou sentada, mas quando eu estico a minha perna e dobro a minha perna, a articulação do joelho. Móvel. Ombro, ó, eu levanto e abaixo meu braço, ó. móvel, porque são Móvel também, muito bem. Parece que ele Uma que eu acho semimóvel, isso é o movimento dos dedinhos do pé, que não é um movimento tão brusco. Exatamente. A gente não consegue fazer o mesmo movimento que o da mão, né? Ele tem um movimento, mas é um movimento moderado, vamos dizer assim. Deixa eu ver o que mais. Então, já falamos do crânio. Esses ossinhos do crânio, ó, a gente tem aí vários ossinhos, tá tudo emendadinho, tá vendo? E aí são articulações o quê? Imóveis. A gente consegue movimentar isso aqui dentro? Ó, eu tô fazendo força, mas eu consigo movimentar? Não. Então, são articulações imóveis. E a minha coluna? Semimóvel? Semimóveis, muito bem, tá? Então, fizemos aí alguns exemplos de algumas articulações. às vezes meu maxilar estala. Sim, o maxilar estala. Por quê?
ele tem também aqui atrás uma articulação, tá? Então, a gente só consegue fazer esse movimento de abrir a boca e fechar porque tem uma articulação aqui atrás, tá? Então, também é uma articulação móvel, a gente consegue movimentar bastante. Agora, também tem uma doença que dá aqui, nessa articulação. Existem algumas pessoas que ficam com essa articulação aqui frouxa, e aí a pessoa tem Botar o queixo no lugar. um deslocamento do maxilar, e aí a boca cai. Tem que Aí botar tem o que queixo operar. no lugar. Tia, por que o maxilar? Tem algumas pessoas que saem do lugar, aí tem que ir no médico para colocar no lugar, tá? Ela O fica médico uma dor insuportável. que é responsável por isso, por todos os ossos da face, é chamado de bucomaxila. Não sei se vocês já ouviram falar, Buco? tá? Bucomaxila, ele é responsável por todos os ossos da face. Quando é do corpo, é ortopedista, né? Que a gente vai. Se a gente quebra um braço, uma perna, é o ortopedista. Mas quando é da face, aí o médico responsável é o bucomaxila. Ele cuida de todos os ossos da face, inclusive essa articulação que algumas pessoas têm problema, né? Que ela se desloca com facilidade. E aí, a princípio, o médico ele coloca no lugar, mas isso começa a se tornar frequente e aí não vai ter jeito, vai ter que operar para poder colocar um pino para poder segurar essa articulação. Por isso que às vezes estala. Ô, Tá? tia, porque, tipo assim, porque quando você vai assoprar alguma coisa, então faz um mínimo de pressão, o maxilar começa a sair. Começa o quê? A arder. Ah, sim, porque tem ligação aqui nessa articulação. Eu também já senti isso. Às vezes, sabe quando acontece muito isso? Quando a gente enche bola de aniversário, que a gente enche várias vezes, Nossa, deu um pouco. né? Daqui a pouco a gente sente uma certa dormência aqui e começa a arder. É justamente por isso. Professora, Porque eu não força- sinto A não, dormência eu pensei que fosse tonto. pela coisa que tem dentro da Tinha bola. bloqueio, Um negócio que gastou. não é por causa do talco, não. É por causa dessa pressão que a gente faz, dessa força que a gente faz, aí movimenta essa articulação aqui. Às vezes a gente comendo alguma coisa também, às vezes dá quando é muito doce, às vezes dá, tá? Então é por conta dessa articulação aqui do maxilar e da mandíbula, tá? Entendi. Bom, então nós vamos marcar o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui no meu a vocês. Nas articulações imóveis, ó, vamos marcar só essa frasezinha aqui, ó. Os movimentos praticamente não ocorrem. Aí nas semimóveis, ó, essa frasezinha aqui do final. Movimentos pouco amplos. Só para vocês saberem a Professora, pode diferença. deixar um pouquinho para a esquerda? Não, para outra. Então, é para a minha direita. É só para ver até onde. O segundo e o terceiro parágrafo, aí aqui e aqui. Que é a explicação diferenciando esses tipos de articulação. Agora embaixo, ó. Articulações móveis. Deixa eu ver aqui. O meu eu não marquei, deixa eu marcar agora para eu mostrar a vocês. Permite grande mobilidade e realização de vários movimentos. Vê se vai dar para ver, porque esse quadrinho é laranjinha, aqui, ó. Vê se dá para ver. Dá para ver. Ó, permite grande mobilidade e realização de vários movimentos. Vê se vai dar para ver, porque esse quadrinho é laranjinha, aqui, ó. Vê se dá para ver. Ó. Permite grande mobilidade e realização de vários movimentos. Vê se dá para ver.
marcar texto é rosa, está quase da cor do... É para Tá dando marcar para a ver? parte. É, para marcar essa partezinha também. É o que permite mobilidade? Permite grande mobilidade e realização de vários movimentos, Tá. tá? Então, se tiver lá na nossa prova questões sobre articulações, vocês vão prestar atenção. As articulações móveis são essas articulações que vão proporcionar amplos movimentos. As semimóveis, poucos movimentos. E nas imóveis, nenhum movimento. Tá? Vocês vão procurar a alternativa lá para marcar dessa maneira. Mais ou menos assim, né? Vai aparecer mais ou menos assim. Certo? Bom, agora vamos para 259. Página 259. Vai falar um pouquinho sobre como que ocorre os movimentos do nosso corpo, tá? Então, eu falei para vocês que a gente tem um conjunto que proporciona a gente essa sustentação do corpo. Então, para a gente ter um corpo em pé, a gente precisa de algumas coisas, que são os ossos, os músculos e as articulações. Associados aos músculos, a gente viu quarta-feira que pode ter os tendões, lembram? E associado às articulações, a gente pode ter também os ligamentos, tá? Que inclusive eu tenho um aqui no joelho, eu nem jogo bola, mas eu tenho um ligamento aqui do joelho que me arrebentou, tá? Meu joelho é lesionado e eu nem jogo bola, hein? Isso geralmente acontece com um jogador de futebol. Eu fui descer do ônibus, aí desci de mau jeito, rompi o ligamento do joelho. Imagina se eu jogasse bola, ia ser toda quebrada, né? Porque eu não sei nem descer do ônibus e para jogar bola. O meu time tem os dois. Oi, Breno. Na Copa de 2002, acho que foi 2002, o jogador do Brasil, o osso do joelho dele saiu para fora. Então, quando acontece isso, isso eu também não falei, foi bom você lembrar. Quando acontece isso, que o osso, ele vem para fora, né, do músculo e da carne, da pele, a gente chama isso de fratura exposta, tá? Então, a gente pode ter uma fratura, mas se o osso ficar ali dentro da carne, do músculo direitinho, é só uma fratura. Agora, se o osso sair para fora da pele, aí é chamada de fratura exposta, tá? Então, tem essa diferença. Aí, quando tem a fratura exposta, tem que levar direto para o hospital e vai operar na mesma hora, tá? E depois da operação que vai engessar. Agora, se for uma fratura comum, aí basta engessar que resolve o problema, tá? Bom, então vamos lá, na 259. Alguém quer ler a 259? Quem falou eu primeiro? Eu, João Pedro. João Pedro? Então vamos lá. João Pedro começa, depois Breno, depois Paulo Vitor. Não, que eu tinha chamado para falar um negócio. Então pode falar. Eu ia falar que meu tio, ele tem 2 joelhos machucados e um vai ter que operar o esquerdo. Eita! Aí é complicado, porque o joelho, né? O joelho, ele é uma parte do corpo que está relacionada à sustentação do corpo, né? Então, quando a gente tem problema nele, eu, por exemplo, eu fiquei um bom tempo tratando do meu joelho, fazendo fisioterapia. Eu fiquei mais de 1 ano fazendo fisioterapia para poder ele voltar ao normal, porque é uma parte muito importante do nosso corpo, que aguenta o peso do nosso corpo, né? Então, quando a gente tem qualquer problema no joelho, a recuperação é uma recuperação bem difícil, por isso que às vezes os jogadores ficam um bom tempo sem jogar, porque
é um tratamento lento, né? Até o corpo conseguir segurar o peso do corpo novamente, isso leva um tempo, e às vezes muito tempo. O meu levou 1 ano e 3 meses. Eu fiquei muito tempo fazendo o tratamento para ele voltar ao normal e eu conseguir fazer todas as coisas que eu fazia antes desse rompimento de ligamento, entendeu? Então, quando a gente tem que cuidar bastante do nosso joelho, porque é ele que dá sustentação ao corpo, né? Sério, eu não sei se eu ia aguentar ficar 1 ano e 3 meses e ser, sei lá, deitado, sem fazer nada. Também não. Não, eu até fazia, mas assim, qualquer coisa que era relacionada a esforço, eu não podia fazer, eu não podia subir escada, entendeu? Eu não podia fazer nada disso. Aquela rampa da escola que a gente subia todo dia, eu não podia subir, eu subia de cadeira de roda, tio Gilbert que me levava, porque eu não podia fazer esforço, entendeu? Até melhorar por completo. E aí, para melhorar por completo, eu levei um bom tempo, tá? Justamente porque rompi esse ligamento, que era um ligamento fundamental para dar força ao joelho, entendeu? Oi, quem chamou? João falou que não aguentava ficar 1 ano e 3 meses em casa. Ele já tá quase 1 ano em casa. Não é? Pois é, só não estamos Já tá parados, quase né? 1 ano em casa. A gente Se eu consegue ficar andar, um pular, né? Se eu ficar 1 ano e 3 meses de Não, quarentena, eu vou já enlouquecer, passou 1 ano e professora. 3 meses já. 1 ano, É. acho que 3 meses, eu acho. Cara, eu não consigo não, professora, ficar 1 ano e 3 meses tipo, em casa. Eu Bom, enlouqueço. vamos lá. Agora eu entendi que Pode ele já tá em começar, casa. então, João Pedro. Página 259. Como ocorrem os movimentos? Até agora você estudou que os ossos e os músculos, auxiliados pelos tendões, atuam na realização dos movimentos do corpo humano. Afinal, como ocorrem esses movimentos? E como eles são Como eles são coordenados? coordenados? Isso. É esse assunto que vamos estudar a seguir. Pode continuar, Breno. Em geral, vários músculos são envolvidos na realização de um movimento. Em alguns movimentos, há 2 músculos principais. Um que se contrai e outro que relaxa, como na flexão e extensão do antebraço. Já em outros movimentos, 2 ou mais músculos se contraem e relaxam ao mesmo tempo, como no caso da mastigação. Veja a seguir. Bom, então nós temos aí 2 exemplos que a gente até já tinha falado também na quarta-feira, quando a gente viu músculos, né? Os músculos, eles têm essa capacidade de se contrair e de se relaxar, tá? Então, aqui, ó, na figura A e B, a gente mostra, o desenho, né, mostra exatamente esse poder do músculo, tá? De se contrair e de se relaxar. Então, na figura A, ó, se a gente observar o bíceps e o tríceps, que é esse músculo do braço, a gente consegue perceber que na figura A, ele está tendo aí uma contração, e na figura B, ó, ele está mais murchinho, tá vendo? Está mais fininho, porque ele está relaxado, tá? Então, em qualquer parte do nosso corpo, o músculo, ele atua dessa maneira. Ele pode se contrair, mas vai ter um momento também que ele vai relaxar. Quando ele estiver contraído, o volume dele vai ficar maior. Quando ele estiver relaxado, o volume dele vai ficar menor. Igualzinho está aí na foto. Eles deram um exemplo da parte superior, né, do braço, dos membros superiores, para a gente entender como que acontece essa diferença de contração e relaxamento, tá? Depois, ó, a gente tem aqui o de baixo, que mostra o da mastigação, que é exatamente esses músculos que a gente tem na face, por isso que está vermelhinho aí aqui
aqui perto da boca, né? Que vai permitir esse movimento do maxilar e da mandíbula. Então, a gente precisa ter força nesse músculo para a gente conseguir morder os alimentos que a gente come durante o dia, tá? Então, são esses músculos aqui, perto do maxilar e da mandíbula, que dão força para que a gente consiga realizar esse processo de mastigação. Certo? Certo. Agora, vamos lá na 260. Vai mostrar uma outra parte. Alguém quer ler? Eu. Então, vai de novo, Paulo Breno. Vitor Daqui a agora. pouco... Tia, Paulo sou Vitor? eu. Pode só falar. Ah, então vai. Minha internet caiu. Depois Paulo Vitor Breno. Página 260, Paulo Vitor, lá em cima. O primeiro? Lá no primeiro parágrafo. Você já estudou que os sistemas do corpo humano funcionam de maneira integrada? Para a realização dos movimentos do corpo humano, por exemplo, observa-se a interação principalmente dos sistemas esqueléticos, muscular e nervoso. Para entendermos melhor essa interação, analisação do antebraço. Bom, então aí nesse textinho rosinha vai mostrar, vai explicar como que o sistema nervoso está envolvido nisso também. Lembra que quando a gente estudou o sistema nervoso... Esses músculos aqui parecem tipo que salamezinho grudado ou uma peça de carne. Parece carne. uma peça de carne, exatamente. Parece, mas é assim mesmo. O nervo que tá com aquele no número verde ali 3, parece um osso de morcego. E o nervo parece binóculo. Não, essa parte verde são os nervos, né? Então, o sistema nervoso, ele está associado ao sistema esquelético também, né? Lembra que eu falei para vocês que o sistema, por exemplo, se eu quero levantar minha mão, o meu sistema nervoso, ele está recebendo essa informação de que eu quero levantar a mão, e aí, através desses nervos, desses impulsos nervosos, essa informação chega à minha mão, eu levanto, né? E consigo realizar aquela atividade que eu quero fazer levantando a mão. Então, o sistema nervoso, ele está associado ao sistema esquelético, ao sistema muscular e ao sistema das articulações, através desses nervos, que são essas linhazinhas verdinhas que estão aí, tá? Então, tem comunicação, os nervos têm comunicação também com a parte muscular. Por isso que no número 3 parece aí um pedaço de carne, né? Com essas linhazinhas verdes aí, segurando esse pedaço de carne, que são os nervos transmitindo impulsos nervosos ali para aquele músculo, para ele fazer a atividade dele. Tia, se eu for no mercado e ver uma carne parecida com isso daí, eu não compro, não. Eu já sei que não é carne. Mas no 260, como é que estamos, Juliana? 260. Fala, Breno. O 2 parece osso de costela. Também. Então, tem aquele ossinho que vem dentro do... esqueci o nome. O 2 está mostrando aí a nossa medula, né? Dentro da coluna vertebral, a nossa medula e por fora os nervos também. Tá? Então, aí, esse desenho do 2 é o que a gente tem dentro da nossa coluna, tá? Que é a parte da medula. Bom, então, ele explica... É o ossinho do mocotó. Parece, não parece? Quando corta o mocotó, parece mesmo. Parece. Eu nunca comi, agora mesmo que eu não vou comer. Eu também nunca comi, não. Eu não gosto, não. Tia, eu não gosto nem de comer mocotó. A única coisa que eu como as outras coisas que tem no mocotó. Eu não como mocotó, assim, que vem mocotó. O mocotó, a senhora come? Eu não. Também não, aquele treco lá é molhando pra caramba.
Bicho A molhado. gente falou na aula sobre Desligou. músculo e do nada a gente tá falando agora sobre carne. Mas Aí sabia eu carne. tava do nada. Você não tá vendo aqui, não? O ossinho do Professora. mocotó e a carne, cara. Só um Professora, instantinho, sua gente. câmera Juliana desligou. quer perguntar alguma coisa. Oi, Juliana. Não, sua câmera tinha desligado, agora ela ligou de novo. A minha? Uhum. Desligou só pra ela, tia. Pode ficar. Ué, pra mim aqui não desligou, não, gente. Desligou só pra ela. Não, é que às vezes aqui a internet pode ficar oscilando. A aí internet pode pode estar desligar. oscilando aí ativa. Ah, tá, isso aconteceu há uns 5 minutos entendi. atrás aqui com a minha. Foi porque Professora. a internet caiu. Ah, tá. Bom, vamos lá então nesse quadrinho laranjinha aí, ó. Tá explicando exatamente esses númerozinhos que vocês estão comentando aí. O 1, o 2, o 3, só não falaram do 4, né? Mas o 1, o 2 e o 3 chamou a atenção de vocês. Para flexionar o antebraço, um tipo de movimento voluntário, é necessário que essa orientação seja enviada ao sistema nervoso até os músculos, por meio de impulsos nervosos. Os impulsos nervosos são encaminhados do encéfalo, que é o número 1, que a gente já viu essa estrutura, para a medula espinal, que é o número 2. E dessa para os músculos do braço, que é o número 3, por meio de nervos. Então, o 2 e o 3 chamou a atenção de vocês. O 1 a gente já tinha comentado no sistema nervoso, né, que era o encéfalo, então não chamou muito a atenção de vocês, não, porque a gente já tinha visto. Ao chegar ao bíceps, os impulsos nervosos provocam a contração desse músculo por meio da liberação de um neurotransmissor. O músculo contraído traciona o tendão que liga o bíceps ao rádio, puxando esse osso e movimentando o antebraço. A articulação é importante para o movimento porque serve como ponto de apoio para a movimentação dos ossos. Tá? Então, está explicando aí como que acontece esse movimento, quando a gente faz esse movimento de levantar alguma coisa com o braço, tá? Esse bíceps e esse tríceps, que são os músculos dessa parte aqui do antebraço, né? Se contrai, e aí a gente consegue ter uma força muscular no braço, e aí a gente consegue pegar uma caixa pesada, uma sacola, a mochila e mais outras infinidades de objetos que precisem da gente ter uma determinada força, tá? Bom, agora vamos lá. Agora Paulo Vitor, já leu? Já, né? Então agora é Breno de novo. Já vi, tio. Embaixo Depois de Breno sou eu. desse desenho, Breno. O sistema circulatório sanguíneo. O sistema circulatório sanguíneo também é essencial para a realização de movimentos, pois ele transporta gases e nutrientes para os músculos. Esses componentes são utilizados pelas células para a geração de energia, necessária para a contração muscular. Além disso, o sangue é responsável por retirar os resíduos dos tecidos. Muito bem. Aí na página 261, ó, nós temos, o livro de vocês faz uma comparação, tá? Do nosso sistema de sustentação com o sistema de sustentação de outros animais, tá? Então, a gente viu na página, deixa eu ver aqui qual foi a página. Será? Bem estranho. O nosso esqueletinho. Ó, o nosso esqueleto apareceu na página 245. Aí agora ele vai e coloca uma representação aí de 3 animais diferentes para a gente fazer uma comparação do nosso esqueleto com o esqueleto desses animais. Ó. Então, a gente tem aí a representação de um esqueleto de um sapo. Olha como que é estranho. O sapo De uma ave. O peixe já tá tudo bem, que eu já conheço. E de um peixe. Sapo. Isso. Tá? Então, assim, são esqueletos bem diferentes, né, do nosso. Até porque o sistema de locomoção deles é diferente do nosso, né? As aves
elas se locomovem voando, então tem toda uma estrutura diferente, possuem as asas, né? Então mostra aí, ó, os ossinhos das asas. O sapo também, a locomoção também é bem diferente da nossa, então, ó, a perninha dele já é flexionada, tá vendo? A nossa é retinha, é esticada. A dele já é flexionada. E do peixe, por ele nadar, né, também tem uma estrutura óssea também que facilita esse movimento de locomoção dele, que é o nado, né? Então, também é um esqueleto bem diferente do nosso. Bom, agora vamos anotar o que vocês vão fazer em casa. Vocês vão fazer aí, vamos lá. Para casa, para quarta-feira. Oi, Breno, pode falar que eu estou ouvindo. Eu vi um sapo na internet que ele muda de cor e encostar nele a pessoa fica... Acho que tem 1 hora para se curar. Se não se curar, morre. Então, o que ele falou mesmo? O som dele bugou aqui para mim. Repete ele pesquisou um sapo na internet e que se a pessoa encostar nesse sapo tem algumas horas só para procurar um socorro para se salvar. Senão ele é laranja ou é amarelo? Ele dá paralisia, se não me engano, aí depois... Não, é isso mesmo. Tem uns que são venenosos. Mas eu acho que essa espécie tem várias cores, né, tia? Essas menos verde. Eu acho que é laranja e tem amarelo. Ele muda de cor toda hora. Ó, é o lagarto sapo. Lá no chat, Lagarto sapo. Sapo lagarto. Sapo lagarto. Por quê? Coloquei no chat as páginas que eu registrei, da página 266 até a 269, que é a quarta-feira, tá? Quarta-feira a gente corrige essas páginas. Quando a gente terminar de corrigir essas páginas, aí a gente vai entrar nas páginas, nas 2 últimas páginas do livro, que são aquelas páginas de revisão, tá? Então, a gente já está quase terminando o nosso livro. Só falta essa página do dever de casa e mais 2 páginas de revisão. Se a gente terminar o livro, a gente vai fazer o quê? Aí, quando a gente terminar o livro, vai estar bem pertinho da nossa prova. Aí eu vou passar um exercício de revisão para vocês estudarem para a prova. O de programa de saúde, vocês vão aproveitar aquele exercício que valeu nota para estudar para a prova. O de ciências eu vou passar um outro no caderno. Você já fez a prova? Se eu já fiz, já. Vou colocar ela na plataforma amanhã. Mas aí só vai estar liberado para vocês no dia 7 de dezembro. Dia 7 de dezembro. Dia 7 de dezembro. Eu vou começar a digitar amanhã. Professora. A minha é dia 7 de dezembro. Tá? A prova todo dia 7 de programa de saúde. Eu. Oi, Casey, pode falar. A senhora vai fazer a correção, é que eu entrei atrasada hoje. Ai, eu não ouvi nada. Seu áudio está muito baixinho. Fala de novo. A senhora já fez a correção? É por causa que eu entrei atrasada hoje. Hoje não tinha correção nenhuma, não. Correção de quê que você está falando? E correção? A chamada, desculpa. Ah, tá, a chamada. Não, a chamada eu já não fiz, não. Qual o dever de casa? Porque eu fiz ativar meu microfone e acabei de saindo da chamada. Tá no chat. Ah, tá. Deixa eu copiar então de novo para você. Peraí. Ah lá, a Juliana copiou. Foi mais rápida do que eu. Agora, olha só. Vou precisar conferir algumas notas aqui com vocês. Então, o pessoal que eu chamar, fique atento aí, ó. Ana Clara está aí? Ana Clara, não. Tá. Deixa eu ver aqui quem mais. Jorge consegue me ouvir, Jorge?
Você já conseguiu fazer as atividades, o exercício de ciências e o de programa de saúde? Então, ó, tem que fazer, tá, Jorge? Porque você tá acabar, né? Que, Paulo Vitor? Eu acho que as provas acabam dia 9 ou dia 10. Aí a gente vai entrar de férias assim quando acabar, né? Isso, quando terminar as provas, Isso que eu ia falar para Juliana. Eu acho que a última é dia 10, se eu não me engano. Aí, provavelmente, Ju, deve ser dia 10 ou no máximo dia 11, não sei, mas acho que dia 10. Tá? Eu ainda não tenho certeza, não. Mas deve ser dia 10, sim. Professora, vai ter aula no dia das provas? Também ainda não sei, Ju, mas eu posso perguntar a tia Beth e aí na próxima aula eu te falo. Tá? Ainda não tenho certeza, não. Quarta-feira eu te falo. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui. Lara tá aí? Lara também tá sem nota. Ela precisa fazer essas atividades. Deixa eu ver quem mais. Matheus Monteiro, consegue me ouvir, Matheus? Senhora, você me chamou? João Pedro? Não, o seu já tá ok, João Pedro. Só tô chamando quem não tá com nota nenhuma. Tá? A sua tá certinha. Miguel Ângelo tá aí. Miguel também tá sem nota nenhuma. Milena Rangel, você conseguiu fazer, Milena? Não, também tem que fazer, tá? O exercício de ciências que foi passado quarta-feira passada e a matéria de programa de saúde que está na plataforma com o exercício de revisão. Tem que copiar o texto ou imprimir e fazer o exercício de programa de saúde, tá? E me mostrar o mais rápido possível. Tá bom? Professora, eu estou aqui. O restante está com nota. Não, eu só estou falando do pessoal que está faltando a nota. Agora eu vou fazer a chamada para eu liberar vocês. Vamos lá, então. Ana Beatriz. Presente. Ana Carolina. Presente, professora. Ela tá aqui. Tá, ela tá aí, eu já ouvi. Oi, Matheus, quer falar comigo? Matheus Felipe, quer falar alguma coisa? Eu acho que não, porque ele desligou o microfone. Não, Matheus? Ele falou que não. Tá, ok. Ana Clara, então, não tá aí, né? Breno Santana. Faltou. Santana também faltou, né? Não, Breno ele tá aqui. Lima. Ele não falou em momento nenhum. Ele tá aí, professora. Breno Santana tá aqui, sim. Tô aqui. Tá? Ah, tá quietinho hoje. Pois Ok, é, então. Já coloquei a presença. Emanuela. Ela saiu, professora. Eu acho que ela caiu. Ela saiu. Isaac. Juninho, Ele não tá Faltou, aí. né? Ó, João Pedro está perguntando se já tem gente com nota para ir para o 7º ano. Já tem gente com nota, sim. Tá? Como que vocês vão saber se vocês já estão com nota para passar de ano? Vocês vão pegar aquele boletim do terceiro bimestre que vocês receberam e vão somar as 3 colunas com as notas. Se tiver mais de 20 pontos, é porque já Você tem já nota. passou naquela matéria, né? Isso, tá? É só vocês somarem aquelas 3 colunas, a coluna do primeiro bimestre, a coluna do segundo e a coluna do terceiro. Somou, deu 20 ou mais de 20, já passou. Somou, deu 17, então é porque está faltando ainda 3 pontos. Somei, deu 18, está faltando 2, tá? Então é só vocês somarem que vocês vão descobrir. Certo? Ó, professora. Tabela.
Se eu soubesse onde que tava no boletim, eu ia Ela entrou, procurar. só que caiu de novo. Porque a internet dela caiu. Jonas, Presente. João Pedro, Presente. Jorge, Juliana, Eu tô aqui. Júlia, Tô aqui. ok, Casey, Presente. Lara. Alguém tem o contato de Lara, gente? As meninas aí Tenho. que são amigas de Lara? Eu acho que todo mundo do grupo que tá no grupo tem. Avisa ela para tia que ela tem que fazer essas atividades. Ela não está com nota nenhuma. Ó. Ela tem que fazer o desenho do neurônio, ela tem que fazer a experiência, o dever de ciências e o dever de programa de saúde. Ela está sem nota nenhuma, não tem nada. Alguém avisa para mim? E aí, se ela conseguir fazer para ela me mostrar quarta-feira que vem, tá? Maria Luísa, Tá aí. Maria Raíssa, Presente. Mariane, Nunca vem aula. Matheus Felipe, Presente. Matheus Monteiro, Miguel Ângelo, Milena Rosas, Presente, professora. ok. Paulo Vitor, Presente. Samuel, Presente. Sofia e Thalita. Presente. Ok. Bom, então quarta-feira que vem a gente se encontra de novo. Professora, dá uma dica aí de Professora. algumas pessoas que já estão com nota, 7, dá uma dica aí. Ah, mas aí eu tenho que ver no Professora!